Direto da redação. Já está em 81% a possibilidade de um super El Niño agora no ano de 2026. Esse alerta vem sendo já emitido por meteorologistas e essa possibilidade do El Niño ele aumentou de 63%, que até então, porque pode ocorrer ou não. Há uma previsão climática, pode haver uma tempestade ou não, é uma possibilidade. É por isso que às vezes a Defesa Civil emite um alerta e o alerta às vezes não se consuma. Por quê? Porque é uma possibilidade de ter uma tempestade e daqui a pouco não tem. Ela se dissipa. Mas essa possibilidade que era de 63% no caso do El Niño, ela agora já está em 83%. E essa atualização ela foi feita pela Agência Oceânica Atmosférica dos Estados Unidos. O aquecimento do Oceano Pacífico e as mudanças nos padrões de vento, umidade e formação de nuvens indicam que o fenômeno ele pode estar entre os mais intensos já registrados. E essa previsão é de que o pico ocorra entre outubro e dezembro deste ano. A partir de agora, em pleno inverno, você observa que o frio ele não está tão intenso como em anos anteriores. Está um frio, mas a gente tem um sol ainda muito quente, ainda no período assim, de pico de temperatura, mas ela vai esquentar ainda mais. E o que isso traz? Traz algumas consequências. Em alguns estados já há sinais de preocupação em relação a enchentes, inundações. Mas você vai conferir os detalhes agora dessa perspectiva do Super El Niño na reportagem. Em menos de um mês, a previsão de um super El Niño subiu de 63% para 81%. Isso porque a interação entre o oceano mais quente e a atmosfera ficou mais evidente. As mudanças nos padrões de vento, umidade e formação de nuvens próximas à região do Pacífico Central já são suficientes para colocar o El Niño deste ano entre os mais intensos já registrados. Os cientistas preveem que o fenômeno também deve atingir seu pico antes do previsto anteriormente, chegando ao nível mais extremo entre outubro e dezembro deste ano, e deve durar ao menos até o início do outono, em abril do ano que vem. Um El Niño mais forte aumenta as chances de que os eventos climáticos extremos ocorram. No Brasil, o fenômeno é responsável por aumentar as chuvas na região sul, intensificar a estiagem no norte e gerar ondas intensas de calor no centro-oeste e sudeste. Com essa nova previsão, é possível também que o país enfrente um verão extremamente quente este ano. Nos últimos anos, os eventos de El Niño estiveram associados aos recordes de calor pelo mundo. Em 2024, quando o fenômeno foi considerado moderado, o mundo registrou o ano mais quente da história. Então veja bem que você prepare aí já para enfrentar essas mudanças climáticas. Só para a gente explicar aqui um pouquinho o que é o fenômeno El Niño e o que acontece em diferentes regiões do Brasil. Rio Grande do Sul, sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná. Nessa região, o que o El Niño vai provocar? Inundações, chuvas intensas. O Rio Grande do Sul, inclusive, nesse momento está em alerta porque há 2 anos passados, o estado do Rio Grande do Sul enfrentou uma das maiores tragédias climáticas em função de inundações. Então, se tiveram cidades no Rio Grande do Sul, que eram cidades ribeirinhas ou cidades em regiões litorâneas, pequenas cidades, 5.000 habitantes, essas cidades praticamente foram varridas. Uma destruição intensa. O que se gastou na recuperação, na reconstrução do que foi provocado ali em termos de danos à infraestrutura no Rio Grande do Sul, foi investimentos bilionários, tanto do governo do estado do Rio Grande do Sul, quanto da União. O governo federal teve que entrar com aporte, ou ainda faz isso, considerável, para reconstruir a infraestrutura do Rio Grande do Sul. E nós estamos falando aqui, nesse momento, 2 anos depois, de uma nova possibilidade de tempestade intensa que pode provocar novas inundações e destruição de infraestrutura no Rio Grande do Sul. Então o estado poderá enfrentar aí um segundo efeito climático devastador. Então é muito preocupante. Isso tem impacto econômico na vida do Brasil. O Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores, exportadores de carne. Isso afeta a balança econômica, a balança comercial brasileira. Isso afeta o fornecimento de grãos, porque nós temos Paraná, que é um grande produtor de grãos. Então é uma região produtora.
de grãos e produtores de carne. Nós temos também a região norte e nordeste, que deverá enfrentar o quê? Seca. Seca no nordeste, nós estamos falando ali de Petrolina, Juazeiro. Petrolina, que é Pernambuco, e Juazeiro, que é Bahia, Juazeiro da Bahia. São duas cidades vizinhas ali no Nordeste, dividida por uma ponte, por um rio, pelo Rio São Francisco. São cidades, são municípios que são produtores de frutas, são exportadores de frutas. Tem um projeto de fruticultura irrigada lá que é algo maravilhoso. Mas que tem período de seca, você vai ter o quê? Encarecimento e você vai ter problemas na produção. Aí nós estamos falando agora do norte do estado do Rio de Janeiro, porque também o sudeste vamos ter períodos intercalados por chuvas e por clima muito quente. Vai impactar na produção sucroalcooleira, na produção de cana, vai afetar. O norte do estado do Rio de Janeiro este ano vai ter uma das melhores safras sucroalcooleiras. Vai ser assim, a produção nas usinas vai ser assim a melhor da última década. Porque houve chuva o ano passado, essa chuva ajudou a irrigar a cana, então a cana ela está sendo colhida agora para a safra deste ano. Mas em compensação, enfrenta uma desvalorização na cotação do açúcar no mercado internacional e também do etanol, há uma variação. Mas contudo, a produção ela vai ser farta. Já diante do fenômeno El Niño, a produção de 2027 ela vai ser da safra 2027 vai ser impactada. Isso também se reflete nas usinas de São Paulo, nas usinas do Nordeste, vai impactar o setor. Então, onde vai haver seca, ou onde vai haver a tempestade e a seca, elas atrapalham, elas têm impacto na vida econômica do país, tem impacto na mesa, encarece o custo dos alimentos, que provoca a escassez de alimentos. Então dá para se ver aqui o nível de preocupação que gera essa possibilidade aí desse super El Niño em 2026. Mas você vai entender aqui os impactos disso certinho, em detalhes, o que é o fenômeno El Niño e a possibilidade disso acontecer, agora com uma especialista, com a meteorologista. Você vai entender com a Marilene de Lima na entrevista, na reportagem que vem a seguir. Vamos conferir. O fenômeno El Niño tem altas chances de atingir intensidade muito forte entre os meses de outubro e dezembro, período da primavera e do começo do verão no Brasil. A atualização do monitoramento foi divulgada nesta quinta-feira pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. O El Niño é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico ao longo da linha do Equador em pelo menos 0,5 grau Celsius acima da média por alguns meses. Além da temperatura da água, há também mudanças na circulação atmosférica dos ventos, que sopram de leste para oeste, que perdem a intensidade. Marilene de Lima, meteorologista do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, explica que o aquecimento precisa permanecer ao longo dos próximos meses para que seja possível avaliar a dimensão do El Niño e os impactos no Brasil. Então a gente tem aí pelo menos uns 7 meses para poder dizer que se trata realmente de fato de um El Niño, né? E se reflete ou causa aí mais umidade, mais chuva no sul do Brasil, né? De uma forma geral, as chuvas ficam acima da média, né? Entre 20, 30, né? Ou mais, né? É acima do que seria esperado para essa época do ano, na primavera. No período de 2023 e 2024, o El Niño provocou fortes chuvas no sul do país e seca na região norte. A previsão para este ano é de precipitações acima da média na região sul, ainda no inverno e na primavera, quando o fenômeno deve atingir o pico. A meteorologista Marilene de Lima esclarece que o El Niño sozinho
não necessariamente está relacionado a chuvas muito fortes. O El Niño pode estar ali, mas vai da combinação com frentes frias, ventos em altos e médios níveis da atmosfera, transportando umidade até a região. Então, a combinação desses outros sistemas é que acabam provocando aí dias consecutivos de chuva mais intensa, né? Por isso aí, essa necessidade de se ir acompanhando aí a previsão de tempo. As medições da temperatura da água são atualizadas mensalmente. Se o cenário se confirmar, de acordo com a agência estadunidense, o fenômeno pode se tornar um super El Niño, que ocorre quando as águas ficam pelo menos 2 graus Celsius acima do normal. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.